Fala de Vasco tem sobre a lista de relacionados que viajaram para a Argentina. Tem também sobre. Pode falar da lista de relacionados do Alex Teixeira mais uma vez, relacionado. E teve um colega de São Paulo que falou que o Léo Jardim ia pedir para não ser relacionado, para não, o Vasco não fazer valer essa cláusula de contrato do jogador que, se ele chegar a 60% dos jogos em 2025, será renovado para o ano que vem. E ele está relacionado, mas a especulação aí já acabada. Vamos falar tudo isso. E o Vasco também lançando uma nota, olha, uma nota, um canal oficial do clube, onde o Pedrinho faz nota para atacar os desafetos. Tudo isso, já que o Pedrinho desmentiu a notícia do quê? Mas ele podia usar o canal pessoal dele, né? Já que é uma coisa que falava do Pedrinho, não falava da instituição Vasco, mas ele usou o canal no oficial do Vasco. E vamos falar tudo isso após a ver. Salve, salve galera do Vascão! Boa noite para todo mundo. E amanhã às 9h30 da noite a bola vai rolar. E como vai rolar na Argentina, lá no de Vasco, é a quinta rodada do grupo G da Copa Sul-Americana. Bom, depois falta o jogo com o Melgar, né, que vai ser esse januário. E o Vasco precisa da vitória para ter chances reais ainda de se classificar de maneira direta para as oitavas de final. Deu mole, né, no último jogo, perdeu para o Academia Puerto por 4-1. Terá que agora compensar, vencendo o líder do grupo lá na casa dele. Bom, e saiu a lista de relacionados. Olha aí, ó, o Léo Jardim, que o André, sempre esqueço o sobrenome dele, ele tem um canal que fala do São Paulo no YouTube, e presta serviço com a Amazon Prime, e ele, na verdade, o canal dele é sobre bastidores da bola dos clubes de São Paulo. E aquele que cometeu a gafe no ano passado, quando o Vasco estava em oitavo lugar, dizendo que o Vasco estava na zona de rebaixamento, agora ele deve acertar, né, que o Vasco está na zona de rebaixamento. E ele disse no sábado, horas antes do jogo contra o Vitória, que o Léo Jardim, pelo menos especulou, não sei quem é a fonte dele, mas é que ele especulou que o Léo Jardim pediria para não viajar para a Argentina, porque no atual contrato do Léo Jardim prevê que, se ele chegar a 60% dos jogos em 2025, o contrato é renovado até o fim de 2026, ou seja, até o fim do ano que vem, que ele pediria para não ser relacionado. Bom, ele está entre os relacionados, tudo indica que será titular no gol do Vasco, e com isso vai completar os 60% dos jogos de 2025, que vai renovar o contrato do goleiro até 2026. Talvez seja isso que a staff do Léo Jardim, Paulo Pitombeira, né? Não adianta, eu já cansei, ele não responde à imprensa, responde muito raramente, e talvez seja por isso. Seria melhor se ele fosse mais aberto com a imprensa, né? Entender, porque o Léo Jardim ainda não respondeu a proposta de renovação no Vasco, mas aí quebra uma narrativa que o Léo Jardim está querendo sair no final do ano. Muito provavelmente isso
pode, o Paulo Pitomeiras pode estar pensando num cenário no final de 2026, mas que explicaria porque ainda demora. Mas atualmente não. Bom, se alguém querer tirar o Léo no Vasco, vai ter que pagar a multa estipulada no contrato. Mas aí o Léo Jardim relacionado deve ser titular do gol do Gigante da Colina. E também o Alex Teixeira parece piloto pagante, porque está relacionado também, uma vergonha. E continua intacto lá entre os relacionados. Pode ser até que entre no segundo tempo. E um jogo, a tendência é que o Fernando Diniz, que estreia no comando do Vasco, ele mantém um time que vem jogando os últimos jogos, até porque ele não deu para ele conhecer totalmente a característica de todo o elenco. A TV Vasco já levantou o primeiro treino dele, o primeiro treino seguido de viagem, né? E tá o Lucas de Oliveira apareceu o Felipe Coutinho de Costa, no final apareceu com o Paé e o Maurício Lemos, que estão em fase de transição, fazendo trabalhos de transição para o campo. E eles não viajaram, nem o Lemos, nem o Paé. E com isso, a tendência é que ele mantém um time que fez vergonha no sábado, né? E perdendo de virada para o Vitória com um jogador a mais. O provável time do Vasco, Léo Jardim, Paulo Henrique, que não jogou contra o Vitória porque estava suspenso, João Vitor, Luiz Gustavo e Lucas Pinto, Jair, Tchê ou Hugo Moura, Nuno Moreira e Felipe Coutinho. Ayan e Laerte deverão ser esses 11 que iniciarão jogando amanhã lá na Argentina às 9h30 da noite, com o jogo sendo transmitido pelo SBT, com a narração do Thiago Leves. Se eu não me engano, o Lucas Pedrosa vai estar nos comentários. E sei que o Lucas Pedrosa viajou para a Argentina, mas não sei se ele vai estar na reportagem ou nos comentários. E o Dodô, um dos também comentaristas lá, se eu não me engano, também vai estar envolvido com os comentários da partida. E o Vasco soltou uma nota negando a informação do que Camarda, que foi apresentador do canal No Edmundo, agora ele tem um canal próprio, e ele dizendo que o Vasco teve sondagem num grupo de investidores ingleses, que o Pedrinho simplesmente teria ignorado os contatos dos ingleses. Bom, o Vasco soltou uma nota, olha aí, negando a informação, inclusive dizendo que vai processar o jornalista. Bom, vamos respirar fundo. Era uma característica do Eurico Miranda. Pegava o canal oficial do clube para atacar desafetos. Ele já fez isso com Salgado, com Júlio Brandi, outros adversários políticos do Pedrinho. E agora o Gui Camarda. Bom, o Gui Camarda pode ter cometido barrigada. Bom, eu fui atrás, não consegui algo que nem me desmentisse o que, nem que me afirmasse o Gui. Então, só com o Gui mesmo, não sei quem era a fonte do Gui, cada um tem o seu. E
Pode o Gui estar correto? Pode. Pode o Gui ter cometido barrigada? Pode. Mas aí, se ele... Porque tem um radicado de Portugal, que inclusive foi o primeiro a republicar a notícia do Gui. O Pedrinho não pensa em processar, porque isso aí é mais governinista. Sempre puxou o saco do lado do Pedrinho. Eu achava que o tempo de ditadura tinha acabado, né? Que o vascaíno poderia ir e vir em São Januário sem ser contestado, podendo protestar contra quem estivesse no poder, ser ameaçado de tomar porrada, inclusive por uma organizada que é associada, né, uma aliada política do atual governante. As pessoas precisam entender que o político do Vasco, infelizmente, entra e vão. Por isso mesmo que eu sou a favor da revenda da SAF, para acabar essa guerra política que afeta o futebol. Mas tem gente que ainda não se tocou, não entrou nesse mundo da realidade e vive num mundo paralelo que apoia cegamente o Pedrinho. Inclusive uns que dizem ser estudantes de jornalismo. Eu achava que era meio pessoal, não devia usar o canal oficial do clube para atacar o adversário. Não sei se o Gui vê, né? Até por que seu amigo do Edmundo pode ter esse lado político sim, mas ainda assim ele dizia, se era para atacar uns afetos, ele usaria a conta pessoal dele, não uma conta do clube. Mas, de qualquer forma, vamos ver se nos próximos capítulos quem tem a razão nesse caso. Então, é isso, galera. Até o pré-jogo lá no Vasco, às 8h30 da noite, a gente vai analisar rapidamente a escalação. Durante o primeiro tempo, quando dá o intervalo do primeiro tempo, análise rápida do primeiro tempo e repercutir tudo que rolar lá na Argentina. Até mais.